Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base. E pelo professor Domingos Marculino Braille. O professor Braille é professor emérito da Unicamp e da FAMER, que infelizmente, por problemas de saúde, um pós-operatório de uma cirurgia na coluna, não pôde comparecer a esses últimos programas. Mas esperamos, mestre Braille, que você retorne o mais rápido possível. E por que este programa chama-se Saúde e Companhia? Porque nós sempre temos aqui na bancada alguém com vasta experiência em sua área que vai trazer informações para você cuidar melhor da tua saúde e da tua família. Hoje nós temos aqui o professor Dr. Hamilton Funes. Hamilton Funes é filho de uma tradicional família médica de Rio Preto, formou-se na Unirio, onde fez o seu mestrado também no Rio de Janeiro, seu doutorado aqui na FAMER, na qual hoje ele é professor. E, além do mais, mantendo a tradição familiar dos seus 4 filhos, 3 são médicos e 1 advogado. Hamilton, hoje, pela manhã, quando abre-se o jornal da cidade, nós temos a notícia dos 100 anos de Oscar de Barros Serra Doria, que é um homem que eu conheço através da história, tem uma importância muito grande. Você teve o prazer de conviver com esse cirurgião? Tive o prazer de conhecê-lo e não tive o prazer de participar da vida ativa médica dele, mas tive o prazer de conhecê-lo por várias maneiras. Primeiro, o relacionamento dele com a minha família, principalmente através do irmão Tássio Doria, que era como se fosse um irmão do meu pai, né? E que formou com meu pai a primeira sociedade do hospital da antiga maternidade Nossa Senhora das Graças. Eles começaram juntos? Começaram juntos, o Tássio Doria e o Dr. Funes, o meu pai. E eu tive várias oportunidades de estar com o Dr. Oscar, e eu sabia e sei que ele é um cirurgião fantástico, uma cirurgia de megaesôfago que leva o seu nome, que é a cirurgia de Serra Doria para megaesôfago, e é uma pessoa conhecida nacionalmente, uma excelente pessoa, e que também tem como tradição a família médica, os filhos médicos, alguns netos médicos também, e a gente continua aí com uma sociedade ainda Funes e Doria, né, que são... Você tem o Fabinho, a irmã dele, o Marcelo, o Ricardo, que são médicos cirurgiões tradicionais da nossa cidade. Você nunca chegou a participar de um ato cirúrgico com ele? Não tive esse prazer. Infelizmente, não tive esse prazer. Mas gostaria de ter tido essa oportunidade, porque eu sei que ele foi um excelente cirurgião. Nós sabemos da história. Infelizmente, eu não conheci, sou amigo da família, dos filhos, dos netos. Eu lembro que Laila Doria, filha do Ricardo, quando trabalhou conosco, trouxe para mim um artigo que é uma coisa maravilhosa. Uma das grandes doenças do fígado é a hepatite aguda fulminante. E naquela época, 60 anos atrás, ele teve a ideia de fazer uma circulação extracorpórea, passando o sangue do doente em um sangue de porco. Isso é o que nós chamamos de xenotransplante. Então, ele era um gênio, um homem que vivia à frente do seu tempo. Parabéns à família, parabéns Rio Preto por ter um homem como Oscar de Barros Serra Doria. Hamilton, você que é um homem que é um cirurgião extremamente experiente, tem uma área de atuação no aparelho digestivo, você tem ideia por que a população está tão obesa? Tenho ideia porque a população está obesa. Eu acho que são vários os fatores que podem trazer obesidade, né? A gente pode elencar aí a parte genética, a parte psicossocial, né? A falta de educação nutricional, né? E a inatividade, né? Que é uma das coisas que mais chamam a atenção hoje. As pessoas hoje não se locomovem praticamente, não fazem nenhum tipo de esforço. São poucas as pessoas que fazem isso. São pessoas que, mesmo indo à academia, fazendo algum tipo de atividade, poucas vezes por semana, ainda têm uma tendência a engordar. Então, os hábitos de vida, de uma maneira geral, e mais a parte genética, eu acho que são os fatores principais
que tem causado esse boom de obesidade no Brasil e no mundo inteiro. Se você pudesse dar uma opinião entre a parte genética e esse sedentarismo, o que eu chamo de conforto prejudicial à saúde, você ficaria com um ou com o outro ou seria meio a meio? Não, eu acho que a parte que a gente pode mexer, né, Renato, é esse sedentarismo. A parte genética a gente não tem como mexer nisso. Eu acho que mesmo as pessoas que têm essa propensão genética a ganhar peso por diversos fatores genéticos, elas podem ser tratadas de uma maneira eficiente, desde que elas sejam bem orientadas e tenham vontade de participar de um programa, né, de tratamento de uma doença crônica, que a obesidade é uma doença crônica e que precisa de tratamento crônico. A obesidade não tem cura, não existe um remédio milagroso para a obesidade que possa resolver o problema definitivamente. Então, o obeso, ele é dependente de tratamento crônico e ele precisa submeter esse tratamento cronicamente. E as atividades físicas, né, deixar o sedentarismo de lado, são situações essenciais para o sucesso desse tratamento. Hamilton, você que é envolvido com a Sociedade Brasileira de Nutrologia, vocês já pensaram em algum plano de ação para interferir nas escolas, para mudar o hábito alimentar das crianças que estão fazendo pouco exercício e se alimentando mal? Mas você vai responder no próximo bloco. Agora vamos para um pequeno intervalo. Por favor, não mude de canal. Olá, amigas e amigos, estamos voltando para o segundo bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do professor Dr. Hamilton Funes, que é um cirurgião do aparelho digestivo de nossa cidade. E a questão que ficou para ele no bloco anterior é: a Sociedade de Nutrologia, do qual ele faz parte, tem algum plano de intervir, por exemplo, na mudança dos hábitos alimentares das crianças nas escolas? Ô Renato, existe sim, porque o que se notou hoje nas escolas brasileiras, que não existe nenhum tipo de orientação nutricional, né? A presença das cantinas, com lanches extremamente gordurosos, com frituras, refrigerantes, né? Existe um trabalho que está sendo feito, mas muito devagar, para trocar, para que exista uma orientação para substituir esses alimentos das cantinas, né? Existe esse trabalho. E existe também um trabalho que é feito junto às prefeituras, junto às instituições, para estimular a prática de esporte na cidade, né? Entendeu? Eu acho que são algumas coisas que são feitas e são muito importantes, essenciais para estimular a atividade física e para ensinar as pessoas a se alimentarem de uma maneira saudável. Na tua geração, nós somos da mesma geração, você comia basicamente frutas. Né? E praticava muito esporte. Qualquer esquina de qualquer rua tinha uma área de lazer para você praticar esporte. E isso tem desaparecido, tanto é que a Organização Mundial de Saúde anda preconizando que, dependendo de um X% da população, você tem um parque para que você pratique exercício. E hoje ninguém te convida para dançar, praticar esporte, só te convida para jantar. Exatamente. Não é isso? É isso aí. Para jantar, para fazer confraternização. Na nossa época, eu nasci no interior, né? A gente aqui não tinha televisão, né, Renato? Era muito difícil e o acesso à informação era pouca. Mas, apesar de tudo, a gente tinha um ambiente propício para fazer exercício e brincar o dia inteiro praticamente na rua, né? A gente brincava, fazia exercício, corria, jogava futebol, nadava, vivia nos clubes, né? Eram os clubes que a gente tinha essa orientação esportiva. E tem um detalhe, na minha época de estudante, eu sempre estudei em escola pública,
existia educação física. Eu tinha Obrigatório, aula você pediu um ano. obrigatório, educação física. Então, tinha o professor de educação física e a gente tinha atividade, né, semanal, durante a semana, eu não lembro quantas vezes por semana, mas a gente tinha lá a nossa atividade física obrigatória. Você sabe, ontem eu estou lendo Na Minha Pele, eu acho que é Na Minha Pele, o livro de Lázaro Ramos. E ele conta exatamente isso, ele ambientando na ilha que ele nasceu, em Pati, lá na Bahia, e depois no bairro do Garcia. Ele falando do não acesso à TV e você realmente tinha uma atividade lúdica que você passava o tempo todo gastando a tua energia. Exatamente. E você lembra de poucas crianças contemporâneas nossas que eram obesas. Praticamente não existia, né? Não existia. E chamavam muita atenção na época, inclusive, né, quando tinha um obeso. Eu me lembro dessas pessoas, eu me lembro de 2 ou 3 pessoas obesas na minha época, que eu tenho na minha cabeça, e mais nada, a gente não tinha esse problema realmente na nossa época. Hamilton, você é um homem que realiza uma das cirurgias mais complexas hoje, que é a cirurgia bariátrica da obesidade, não é? O que é que você faz para tentar demover o teu paciente a não submeter à cirurgia? Nós sabemos que qualquer cirurgia é um ato. Qual é um conselho que você daria para aquele paciente que está ali entre o limite do sobrepeso e da obesidade mórbida? Então, Renato, olha, primeiro, para a gente poder indicar essa cirurgia, eu tenho usado de critérios muito rígidos para isso. Eu acho que a pessoa, para submeter à cirurgia de obesidade, ela precisa de indicações precisas para isso. Eu converso bastante com meus pacientes antes de operá-lo, né? E a gente tenta colocar as situações de tratamento clínico, né? Mas, normalmente, quando esses pacientes já chegam para a gente, eles já chegam praticamente convencidos de que eles precisam e querem a cirurgia, né? Quando isso acontece, fica muito difícil de não operar esses pacientes. E a gente, às vezes, se nega a operar esses pacientes. Porque existem os pacientes borderline, que você acha até que tem indicação, mas ele tecnicamente não tem indicação, e esses pacientes querem a cirurgia. E você precisa dizer para eles que eles não têm indicação, que não é indicado, que eles têm que permanecer e mostrar que o tratamento, que é a obesidade, ela não tem cura. A obesidade, a cirurgia não cura a obesidade. A cirurgia controla a obesidade melhor do que o tratamento clínico. Mas tem recidiva, tem complicação, é um ato cirúrgico, possibilidade de óbito. Então, essas coisas todas são colocadas para os meus pacientes. Quantos por cento dos pacientes que vão para a cirurgia volta a reganhar peso e torna-se obeso? Hoje, em torno de 15% a 20% desses pacientes, com o tempo, estão reganhando peso. Em medicina é um número relevante, né? Mas, apesar disso, os pacientes, mesmo aqueles que reganham peso, uma parte deles mantém um tipo de, por exemplo, diabetes, por exemplo, controlado, né? Então, esses pacientes são problemas, porque a reoperação bariátrica é muito complicada e os resultados não são bons. E esses pacientes têm que ir para tratamento clínico, principalmente. Tem que ir para o psicólogo, tem que passar no psiquiatra, tem que voltar para a orientação nutricional, tem que ser encaminhado para exercício. Aquilo que eles não queriam, né, fazer antes de operar, não tem outro jeito, não existe melhor maneira do que isso para retratar um operado obeso. Quer dizer, é uma evolução muito grande, é uma cirurgia fantástica, controle de diabetes, controle de hipertensão, mas o doente precisa entender que é uma oportunidade que a medicina está dando a ele e ele vai ter que manter-se com esse peso e isso vai ter um custo, que é o custo de você voltar a fazer exercício, voltar a ter um controle sobre alimentação. Hamilton, quais são? Fale. Eu só queria te chamar a atenção, Renato, eu acho que para isso é muito importante o profissional, entendeu? Desde o dia que você submete esse paciente à operação, esse paciente passa a ser seu para o resto da vida. Você tem que acompanhá-lo sempre, mesmo que ele seja de longe, orientar ele a comparecer periodicamente ao consultório para poder controlar
inclusive o reganho de peso. Ele tem que ter adesão também, Tem que ter ele adesão. tem que querer também. Tem que ter né? adesão, exatamente. Desses pacientes, quais são as complicações principais imediatas, assim, até 3 meses, e as tardias desses pacientes? As imediatas, pós-operatório imediato, as mais temíveis são as fístulas, né? As fístulas e, às vezes, alguma coisa relacionada com hemorragia, que é menos frequente, né? Alguns quadros de obstrução intestinal agudos, ou por brida, ou por hérnias internas, quando existe uma torção do intestino dentro da cavidade. E as tardias são as alterações metabólicas, principalmente, né? A mais comum delas todas, Renato, é a anemia, que é muito frequente. Em torno de 40% dos pacientes desenvolvem anemia, e a anemia, às vezes, até difícil de ser tratada, né? E hipoproteinemia em alguns pacientes, dificuldade de reabsorção de cálcio, dificuldade de reabsorção de vitamina B, de vitamina D, alteração no comportamento do complexo B. Então, esses pacientes têm que ser monitorados com dosagem dessas vitaminas e desses elementos todos para reposição durante a vida. Por que eles ficam anêmicos? Eles ficam anêmicos porque quando a gente faz a cirurgia tradicional, que é a cirurgia do desvio do intestino, a maior parte do intestino que é responsável pela absorção do ferro, ele é excluída do trânsito. Então, existe uma dificuldade de absorção de ferro. E a gente também tem uma dificuldade na absorção da vitamina B12, né? Então, a gente tem que repor vitamina B12, repor ferro e repor as vitaminas do complexo B para esses pacientes terem oportunidade melhor de recompor essa anemia. Estamos conversando aqui com o professor Dr. Hamilton Funes. Eu vou fazer uma pergunta para nós discutirmos no próximo bloco, que é o papel do balão gástrico na obesidade. Por favor, não mude de canal. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença de Hamilton Funes. Hamilton, no bloco anterior eu perguntei a você o papel do balão gástrico. Eu imagino que o balão gástrico ele tenha outra função além do que está estabelecida. Por exemplo, será que a gente utilizando esse balão, essas pessoas iriam refazer essa educação alimentar? Sabemos que o balão depois a pessoa volta a ganhar peso. Mas será que ele não teria um papel importante na decisão psicológica desses pacientes? Então, Renato, a gente precisa contar uma história rápida com relação a esse tipo de situação, né? O balão intragástrico ele foi feito para preparar superobeso para a cirurgia bariátrica, né? Os pacientes com super obesidade, com riscos grandes de operação, eles eram submetidos à colocação de balão para perder peso e depois ser submetido à cirurgia definitiva. Isso não funcionou muito, né? Porque os balões eram de borracha, as complicações eram muito grandes. E a partir desse entendimento, então, foram iniciados os trabalhos com um balão de silicone para ser colocado, né, para tratamento, para o controle de peso com o balão intragástrico, né? Mas o que a gente notou que é o seguinte, que os grandes obesos, o balão intragástrico funciona pouco. E ele passou a ser utilizado em pacientes com obesidade menor, com IMC menor, com resultados razoavelmente bons, né? Então, os pacientes que submetem, e a ideia é exatamente essa, é que durante esses 6 meses, e alguns balões hoje já podem ficar até 1 ano, esses balões, eles façam que as pessoas que submetam esse tipo consigam entender e mudem
os hábitos alimentares. Porque durante um período, esse balão funciona bem como sacietógeno, mas depois ele não funciona muito bem. E é mais ou menos com o período que esse balão é retirado do estômago do paciente. Mas a ideia fundamental é que durante o período que esse paciente se submete a esse procedimento, que ele tenha o acompanhamento frequente de uma equipe multidisciplinar, né? Que é o nutricionista ou o nutrólogo, o psicólogo, o psiquiatra, que às vezes ele faça uso de algum tipo de medicação para ajudar e que submeta a atividade física, que ele pode submeter a atividade física estando com o balão, não tem problema nenhum. Então é importante, eu acho que o básico do balão é a reeducação alimentar, é um estímulo para que ele possa entrar num processo de realimentação, de reeducação alimentar. É isso, porque eu imagino o seguinte, é uma cirurgia cara, é uma cirurgia complexa, é uma cirurgia que em alguns voltam a ficar obesos, outros a desnutrição grave. Se essa pessoa, nesse período do balão, seria o teste psicológico para nós sabermos, assim como nós fazemos com álcool. Quando nós vamos transplantar um doente com álcool, ele tem um acompanhamento psicológico, o qual vocês têm na equipe de vocês. E nosso psicólogo vai tentar identificar nele o recidivismo. Ou seja, será que esse doente que é doente só por álcool, se eu der um órgão a ele, que é um bem público, esse paciente vai voltar a danificar esse órgão? Então, ele passa por um período probatório, que na lei brasileira ele precisa de 6 meses, eu tenho que ter uma prova que 6 meses ele não bebe mais, não é? E o psicólogo dizendo opera, nós operamos. Se o psicólogo falar não opera, nós não operamos. Será que não falta na obesidade isso, a gente utilizar o balão para ser o teste psicológico? Há uns 6 meses atrás eu vi uma colocação do professor Liberato, eu achei muito interessante. Ele chegou e disse assim, fala com esse doente para ele ficar 6 meses sem beber Coca-Cola. Se ele ficar 6 meses sem beber Coca-Cola, ele está pronto para ser operado, então, né? Ou seja, são alguns testes. Esse teste seria um bom teste, mas ele não é muito viável por 2 motivos, né? O primeiro é que ele é muito caro, né? A colocação, ele é caro e ele não é coberto por nenhum tipo de plano de saúde, né? Nem o SUS também. Nada, também não. Esse é um dos problemas. E eu acho que o que a gente faz, né, algumas vezes, em pacientes que a gente coloca o paciente se submetendo a um tipo de tratamento para ele perder alguns quilos, né? Então a gente sabe que esse paciente que se submete à perda de peso para poder fazer a cirurgia é um paciente que está envolvido em ajudar. Esses pacientes, normalmente, a cirurgia dá certo. Agora, aquele paciente que você está lá, que você acha que ele tem um risco alto, você coloca ele para fazer um tratamento para perder peso, para depois poder operar, e ele não evolui, esse paciente, a gente pode dizer que ele pode ter problema no pós-operatório. Mas não é uma coisa absolutamente certa, porque isso eu não lembro assim, de nenhum trabalho que tenha feito esse tipo de coisa. Alguma coisa relacionada. Isso aí são só ideias. Hamilton, eu lembro de um americano que indicaram a cirurgia para ele e ele disse, não vou me operar, e atravessou os Estados Unidos a pé. Eu vi. Quando ele chegou do outro lado, ele já não precisava mais. E recentemente, eu tive um paciente muito interessante, jovem, também obeso mórbido, indicação perfeita. Na hora que o colega de outra cidade, na realidade, ele é Presidente Prudente, passou a câmera que viu que ele estava cirrótico, tirou e mandou ele para mim. E nós conversamos bastante, e quando ele sentiu a gravidade da doença dele, da obesidade do fígado, ele realmente desistiu de se operar. Agora, como ele tomou o susto, começou realmente a fazer o regime. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, nós estamos falando aqui de uma doença complexa, que é a obesidade, não é? Que alguns têm impulso, não é? Comem, mas é uma atividade que requer a multidisciplinaridade, toda a equipe que tem a cirurgia bariátrica, ele tem o psicólogo, assistente social, para decidir em conjunto, porque não são decisões fáceis só para o cirurgião tomar. Agora, a obesidade na adolescência, ela tem crescido? Vocês têm feito cirurgias em adolescentes também? Tem crescido. A obesidade na adolescência tem crescido, sim.
E hoje já a cirurgia já está liberada pelo Conselho Federal de Medicina, desde que esses pacientes passem por avaliações rigorosíssimas, inclusive do ebiatra ou do pediatra, né? Porque acima de 16 anos esses pacientes podem ser operados. E você sabe que acontece, Renato? O resultado é maravilhoso, porque eu acho que a obesidade no adolescente ela é muito pouco tolerada por causa do preconceito que existe entre as pessoas obesas, e o obeso adolescente sofre muito. Então, quando existe na escola bullying, né? Sofre muito bullying. E eles ficam muito satisfeitos. Muito. Eles ainda situação... não têm lesão em órgão-alvo, não é? Normalmente não. Nada. Né? A maioria das vezes não. A maioria das vezes são pacientes que já têm essa obesidade desde da infância, né? E vão lutando com essa obesidade durante todo o período de adolescência, né? Até chegar na vida adulta. Então, são pacientes bem interessantes de serem tratados. Uma coisa muito legal. Nós estamos chegando no final do programa. Deixa uma mensagem aí para o nosso telespectador. Bom, eu podia primeiro agradecer a oportunidade de falar sobre um tema tão importante, relembrar aqui algumas coisas da vida médica de Rio Preto, né? E o que eu queria dizer é isso aí, que obesidade é uma doença crônica de difícil tratamento e que precisa de um acompanhamento muito bem feito e que ela pode ser tratada e depende muito de quem quer ser tratado. O envolvimento do paciente com a doença é muito importante e que depende muito dele, do próprio paciente, ter resultado no controle dessa obesidade. Bem, como disse a Milton aqui, é uma doença complexa e fica olhando, observando que quem está obeso vai acabar morrendo rapidamente de doença do coração, doença renal, câncer, doença hepática. Então é muito complexo. Então vamos lembrar aqui de deve ter uns 20 ou 30 anos que a Globo fez uma campanha do Mexa-se. Isso. Ok? Então vai andar pelo menos 1 hora por dia, diminui a ingesta de açúcar, gordura e vai andar uma hora por dia, passear em Rio Preto, essa cidade maravilhosa. Mexa-se que você será mais feliz. Paz e saúde a todos.